Fala galera, tudo bem? Serginho falando. Está começando aqui mais um episódio do canal 6 Byte, né? Vocês sabem, 6 Byte é aquele canal onde a gente traz convidados super especiais para falar aqui ou da carreira dele ou dela, ou também de algum assunto específico. Sempre de forma leve e descontraída, tá bom? E todos os níveis. Gostamos de trazer aqui estagiários, analistas, coordenadores, gerentes, diretores, CIOs. Aqui a gente não tem limite aqui de trazer as pessoas. Desde que essa pessoa, né, desse convidado ou convidada, traga um assunto aqui relevante, de qualidade, que realmente traga bons frutos para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Lembrando sempre, pessoal, se inscreva no canal, ative o sino. Nós estamos lá no YouTube, canal @6byte, e também no Spotify. Se você vai lá fazer aquele seu treino, ou você está indo no trânsito, né, a caminho do trabalho, cara, liga lá no 6byte. Sempre a gente vai ter uma pauta super bacana aqui para falar sobre tecnologia, tá bom? E aí, lembrando vocês, seguinte, hein, Daniel, olha só, hein? Vou fazer um convite aqui, mas é um convite meio contraditório, né? Porque eu vou convidar o pessoal a entrar no grupo de vagas do WhatsApp. Porém, entretanto, todavia, esse grupo já está com mais de 1.020 pessoas lá. Então, assim, vai ser um esquema de lista de espera. Se você quer entrar no grupo, a gente sempre coloca aqui na descrição. Você vai ter que aguardar alguém sair para você entrar, porque lembrando, o WhatsApp ele tem um limite de até 1.025 pessoas e a gente decidiu, por enquanto, não abrir outro WhatsApp. A gente tem um canal no Telegram, onde a gente também vai publicar vagas, mas esse também é uma publicação que a gente já tem lá, que são vagas generalistas, tá bom? Então não são vagas tech. Então, esse do WhatsApp é exclusivo para vagas tech. Então, se você quiser entrar, fique à vontade, a gente sempre deixa o link na descrição, mas lembrando que pode ser que demore um pouco que você seja aprovado, porque depende de uma outra pessoa sair. Beleza? Temos também o nosso grupo 6 Byte Altec, no grupo no WhatsApp, onde a gente bate um papo ali relacionado à tecnologia, a gente compartilha eventos, a gente compartilha aqui toda a nossa grade aqui de conteúdos aqui, tanto do canal, das nossos papos e também das nossas lives, então a gente convida o pessoal a entrar para esse bate-papo colaborativo. Temos também, né, Daniel, 6 Byte Shop, onde aí a gente tem um grupo no Telegram, onde nós compartilhamos aqui diversos itens aqui de tecnologia e principalmente, a gente já deixa um recado para nossa convidada aqui para ela se preparar, indicação de livros. Todo convidado que vem aqui, a gente pede aqui carinhosamente para indicar um livro para leitura, seja um livro técnico, seja um livro que a pessoa gosta de ler, então a gente sempre posta aqui depois no nosso grupo aqui também do 6 Byte Shop, o link para vocês adquirirem esses livros ou esses utensílios. E aí, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Ó, eu vou começar falando para você se conter, porque hoje aqui estamos com uma pessoa que dá palestra, que fala, então assim, ó, ela pode te analisar também, viu? Então, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a oratória tem que estar aqui, né? Em cima, né, cara? Não pode gaguejar, não pode falar muito né. Hoje a coisa tem que estar aqui fluida. E estamos chegando no nosso 26º episódio, hein, Serginho? Caramba, hein? O negócio tá ficando. Fora as lives, né? Fora as lives que a gente vem fazendo, né? Outras estão por vir aí. E o negócio tá ficando. Pô, tá ficando chique, né, cara? E hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente tem uma pessoa aí pra, né, seguir, né? Uma pessoa de altíssimo nível. E hoje o papo vai ser muito bom, vai ser muito bacana, vai ser um papo bem legal aí pra galera das mais diversas, né, raças, gêneros, né? O negócio vai ser muito bacana aí. Boa, boa. Não, cara, perfeito. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue trazer um convidado ou uma convidada que abraça causas sociais aqui, causas que a gente já vai falar sobre elas, né? Como a galera sabe aqui, eu realmente abraço muito a causa de igualdade de gênero, de raça e todas que tem. E aí a gente vai falar muito sobre isso, né? E principalmente a gente gosta também sempre de trazer mulheres que estão em posições de liderança. A gente sabe que estamos aí no ano 2025, no ano que está muito mais, se você olhar para o passado, né? Era muito mais difícil
Hoje é um pouco, você vê um pouco mais, mas não vê da forma que a gente queria. Eu sou homem, mas eu quero ver muito mais mulheres numa posição de liderança. Principalmente, que é o que a gente vai falar, de mulheres pretas aqui. Eu, como um homem preto também, eu tenho hoje uma posição também de liderança dentro do Itaú, não uma liderança que eu lidero como Product Manager, eu lidero pessoas pela influência, mas não numa liderança ali matricial, de gestão ali, né? Mas mais por questão por influência, né? Sem mais delongas, vamos lá então, Daniel, apresentar a nossa convidada aqui. Vou falar um pouquinho do histórico dela aqui e vou deixar depois ela se apresentar. Bom, ela é uma mulher, como você já sabe, a gente já falou aqui, mãe. Veja bem, Daniel, já não começa aí já, Daniel, anotando aí, que hoje aí você vai aprender um pouquinho, só um pouquinho você vai aprender, tá bom? Então vamos lá. É uma mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela só tem 27 anos de carreira, ela acabou de fazer 27 anos de carreira na área. Eu não vou falar na área de tecnologia, porque ela já passou por outras áreas, então assim, falando na vida dela inteira, ela já passou por está 27 anos na área, dentro do profissional, né? E aqui, nada melhor que o 6 e Byte para ela fazer essa retrospectiva dos 27 anos dela, né? E ela é bacharel em comunicação social e relações públicas pela Universidade Casper Libero. Ela tem MBA em Business Analytics, aí eu já gosto, hein? Já gosto muito de Analytics, né? Trabalhou em empresas como Vivo, Vitel, A5, iFood, nosso queridinho iFood. Já empreendeu, ela vai falar sobre isso também, e atualmente ela é diretora de inovações e soluções na Teledata, tecnologia em conectividade. Seja muito bem-vinda, Angélica Sá, que carinhosamente todos conhecem como Angel. E aí você já começa, tudo bem com você? Já começa explicando por que Angel. Olá, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Daniel? Vou começar Ótimo. explicando algumas coisas, porque Angel, né? E falando assim, sai o nome do meu marido, hein? Isso aí. Bom, meninos, é um prazer estar aqui com vocês, né? É sempre uma alegria falar para pessoas de tecnologia, né, sobretudo as que estão começando e que têm aí tantos desafios, tantas dúvidas, tantas angústias pela frente, né? E que a gente pode e deve, né, trazer aqui alguns caminhos que ajudam com que essa jornada seja mais leve, né? Em alguns casos são caminhos até de hackear o sistema ou talvez até de bugá-lo, né? Porque no fundo é isso que a gente faz. Então, meu nome é Angélica Vasconcelos de Sá, mas todo mundo me conhece por Angel, né? E Angel Vasconcelos, né? E Angel, porque quando eu era bem jovem ainda trabalhava lá na Vivo, é o apelido que carinhosamente meus colegas me deram e acabei ficando conhecida nesse mercado, né, como Angel Vasconcelos. Sérgio colocou aí, são 27 anos de carreira e eu brinco, não é porque tô velha não, é porque pessoas periféricas começam cedo, né? Perfeito. Comecei aos 16, e aí, Sérgio, um fator interessante aqui. Pode-se dizer que integralmente na área de tecnologia, né? Porque antes de ser bacharel em comunicação social, eu fui técnica em processamento de dados. Então, até hoje, eu devo tudo à carreira do curso técnico, né? E quando eu fui estudar comunicação na faculdade, o objetivo era sair da área de tecnologia, mas eu, ainda bem, já tinha ali uma boa remuneração, não fazia sentido trocar de área, né? E acabei me especializando em algo que é tecnologia, que é comunicação eletrônica, né? E que hoje, no início, comunicação eletrônica, depois atendimento digital e hoje, né? AI First Digital, o que a gente quiser falar. Mas eu comecei como desenvolvedora de software, né? Técnica em processamento de dados. E desses 27 anos, o único período em que eu não trabalhei com tecnologia, eu trabalhei numa grande empresa de tecnologia, no iFood, né? Mas, como você já citou, eu tenho muitos sonhos sociais, né? E um deles é que a minha trilha improvável, né? Da menina negra que foi do estágio ao C-Level, nos primeiros 22 anos de idade, de carreira, seja uma trilha provável para milhões de pessoas periféricas, né? Então, esse é o meu maior sonho de vida. E dentro disso, em 2023, 2024, eu tive uma licença poética de trabalhar especificamente com inovação e com tecnologia, né, para trabalhar como diretora de impacto social do iFood, né, e para lançar programas de equidade social lá dentro da plataforma do iFood. Então,
Não foi tech, mas foi, porque a plataforma do iFood é aí uma grande plataforma, né, de tecnologia, e não dá para dizer que mesmo impacto social não é tecnologia. Boa. E aí, desses 27 anos, o que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui para o pessoal que nos ouve, né, é que foi uma carreira que começou com muitos atravessamentos, né? Quando a gente para pensar no meu primeiro dia de trabalho, né, eu passei num processo seletivo com outras 60 meninas, né? E eu cheguei lá me achando, ai, né, eu vou codar. Na época a gente não falava codar, né, porque a gente programava. Codar é uma coisa muito moderna. Uhum. Eu lembro dessa época, hein? Pois é, então o ano era 1998, né, e eu queria programar. Mas meninas não programavam. Então, passei nesse processo seletivo para trabalhar numa empresa que tinha algumas unidades de negócios, né? E aí eu falei, e aí, como é que vai começar? Eu vou começar a programar em que linguagem? Então, na verdade, as meninas não programam, as meninas trabalham no atendimento, né? Então, já começa ali com uma frustração. E aí, nesse aspecto, também tinha as outras questões. E essa mesma líder que me explicou que eu não ia programar, me explicou que precisava conversar comigo para me explicar um pouquinho, porque no atendimento, todas as meninas eram loiras dos olhos azuis e que eu era a única diferente, né? Então, você vê o primeiro dia de trabalho de uma garota de 16 anos sonhadora, que é brilhante nos testes e que passa no processo seletivo tão concorrido, é dessa forma, né? Então, na verdade, você não vai programar machismo. Então, na verdade, você precisa se preparar porque seus colegas são loiras dos olhos azuis e você é diferente. Racismo, né? Com certeza. E ainda assim tinha que aceitar tudo, porque tudo que eu precisava era ser aceita naquele começo, né? Então, foram muitos atravessamentos, começando aí nesse início, mas com muita ousadia, né? E sempre muita. Eu acho que o grande segredo da minha carreira é a autoestima no lugar, né? Então, nesse trabalho aí, 9 meses depois, eu chamei essa líder, que aliás era uma mulher gorda, né? Uma mulher branca gorda, e que me explicou que antes de mim a única exceção tinha sido ela, né? Uhum. E eu falei, então, você lembra que você me disse que eu era diferente, mas que vocês tinham me dado uma chance porque as minhas provas tinham sido muito fora da curva? Eu sou mesmo fora da curva, eu arrumei um trabalho para ganhar o dobro, tô indo embora. Boa. Eu fiz essa, sabe, porque eu fiquei com aquilo entalado 9 meses na minha garganta. Eu falei, não é assim que as coisas funcionam. Eu já entendi no primeiro dia que eu precisava daquele espaço, mas que aquele espaço era pequeno para mim, né? Dado que as coisas funcionavam assim e que, pelo menos naquele momento, eu não ia mudar o espaço onde eu estava. E aí, com os anos passando, aí sim, eu fui encontrando caminhos para também mudar os espaços. Boa. Mas assim, ó, deixa eu te perguntar, né? Antes mesmo de você entrar nessa empresa, e que, meu, quando você entrou, você já teve esse grande desafio, né, de ter que se provar 2 vezes. Você trabalhou com em alguma outra empresa que não fosse tentar ter essa de tecnologia ou não? Você já fez alguma outra Nunca. área de tecnologia? Só trabalhei com tecnologia mesmo, né? Tirando esse período aí do iFood, que era numa empresa de tecnologia, mas trabalhando com impacto social. O resto é o tempo inteiro, né? Aí o que aconteceu? O primeiro ano ali, um pedacinho no atendimento primeiro, aí até que eu consegui ir para programação, né? Na programação fiquei um pouquinho só, e aí depois, quando eu mudei de trabalho, eu fui trabalhar na área de suporte, depois na área de produtos, né? Depois de bastante tempo, aí sim eu tive, dentro da área de tecnologia, um papel diferente, que foi um trabalho mais comercial, porque eu tenho habilidade comercial, né? Mas eu nunca saí da área de tecnologia, eu só pensava assim, não, bom, eu vou casar, eu quero mais dinheiro, então eu vou lá trabalhar no comercial para ganhar o dinheiro. Eu quero comprar um carro, então eu vou trabalhar no... Então, teve alguns momentos da minha vida que eu quis ganhar mais dinheiro, tinha habilidade comercial, né? Sabia que sendo uma técnica com habilidade comercial que eu poderia fazer isso muito bem, né? E aí eu, assim, fiz movimentos, mas dentro dessas empresas de tecnologia mesmo. Então, por exemplo, na Uitel eu fiz um papel mais comercial, né? Mas justamente por isso, o objetivo, eu saí da Vivo para ir trabalhar numa empresa de tecnologia como comercial para ganhar mais dinheiro. E era temporário, porque eu sou uma pessoa que trabalhou a maior parte da carreira mais com análise funcional, né? Então, na Vivo, por exemplo, eu fui contratada como analista funcional. E até hoje, quando eu trabalho com inovações e soluções na Teledata, na verdade, é tudo baseado, né, em requisitos funcionais que vão virar ali toda a arquitetura de soluções, né? Boa. Então, eu sou apaixonada por análise funcional, gosto muito de desenho.
muito mais, tanto que eu não codo há 20 anos, né? Há 20, não, há mais de 20, uns 20, se eu tenho 27 de carreira, não codo há uns 24 anos, por aí. Mas é por isso, porque me especializando em desenho, fui primeiro sendo uma especialista e depois liderança nessa área. Boa. Você comentou que essa primeira empresa que você foi em 98, foi isso? Isso mesmo. Ô, Angélica, aí eu queria que você até. Eu também sou dessa época, tá? Sou dessa geração. Primeiro emprego, eu sempre falo isso aqui, sou até repetitivo. Meu primeiro emprego foi em 94. Meninos, naquela época, você sabe, era office boy, né? Então, Sim. por muitos anos office boy. E eu comecei em 94, né? E naquela época, hoje ainda tem isso, tá? Mas na época, quando eu tava indo no banco com meu pai, aí passei assim, e aí em um prédio comercial, aqui perto de onde eu moro, aqui em São Bernardo, e tinha uma placa lá, precisa de office boy, e eu falei pro meu pai, o que faz office boy? Aí ele me explicou, office boy vai em banco, paga conta, vai em lotérica, faz tudo isso. Eu falei, eu quero trabalhar. Aí ele falou, mas com 14 anos você já quer trabalhar? Eu quero. Aí ele, na hora, foi comigo lá, saber sobre a vaga, né? E aí a gente foi na empresa, tudo lá no escritório, entramos lá, falou, tem uma vaga de office boy, meu filho queria saber mais informações. E no final eu acabei, na mesma hora que eu entrei lá, o cara me entrevistou, que também se chamava Sérgio, aí ele falou, então semana que vem você começa e traga as documentações. Como é que era com você na época, quando você entrou nessa primeira empresa, né? E depois que você mudou, que depois de um tempo, você falou de 6, 7 meses ali que você sai, que você 9 meses, isso. 9 meses você conseguiu uma oportunidade melhor. Como que era na época para você, principalmente nesse ponto que você falava, né, que você era mulher, uma mulher preta também, assim, era também, você olhava ali, você via ali as vagas na frente dos escritórios e prestava? Como é que era essa... Como eu já estudava numa escola técnica, era um pouco diferente, porque existia o mural da escola, né? E no mural da escola tinha as vagas de estágio. Aí a gente se inscrevia para essas vagas, eu mandava um currículo por e-mail para essas vagas do mural da escola, entendeu? Já era um pouco mais fácil para uma pessoa que tinha conseguido ingressar numa escola técnica, né? Boa. Algo que era muito difícil também, né? Eu, para conseguir ingressar numa escola técnica, passei na segunda lista e eu era a aluna mais nerd da escola estadual onde eu cresci, na periferia de Osasco, né? Mas as minhas amigas todas procuravam emprego exatamente dessa forma como você disse. E eu, aos 14 anos, também fiz essa jornada, né? Então, ali, quando eu estava no final da 8ª série, eu procurei trabalho desde fábricas que tinha perto de casa, até no centro de Osasco, comércio. A gente levava o currículo impresso mesmo e entregava nesses comércios para tentar emprego. Só que como eu passei no vestibulinho, aí meus pais disseram, não, espera, né? Esse primeiro ano você precisa só estudar, e a partir do segundo ano você tenta fazer o estágio. E aí, o primeiro ano foi muito difícil, né, de grana, mas no segundo ano eu realmente fui a primeira da minha classe a conseguir um estágio e realmente, para quem chega na escola técnica, a jornada acaba sendo mais fácil, acho que até nos dias de hoje, né? Boa. E aí, e nessa segunda empresa que você passou, como é que você conseguiu nesse mesmo modelo de mural ou já foi de uma outra forma? Olha, eu acho que nessa segunda empresa foi agência de emprego. Boa. Que era uma coisa que também funcionava muito, né? Acho que uma agência, eu deixei os currículos já como estagiária com experiência nas agências de emprego, e aí eles me chamaram. E aí nessa segunda empresa que você deu tchau lá para a primeira empresa, você foi trabalhar já com desenvolvimento ou não? Não, aí primeiro lá eu fui trabalhar, lá eu deixei de ser desenvolvedora no começo, né, para trabalhar com suporte. Depois trabalhei um pouco com desenvolvimento, mas deixei também para trabalhar com produto, e eu amei, né? Foi meu primeiro papel assim como gerente de produto e eu realmente amei. Porque quando eu fui trabalhar com produto, eu fui trabalhar numa operação que se chamava catálogo.com, que vendia os softwares mais vendidos nos Estados Unidos num site aqui, né? E, para você ter uma ideia, qual era o meu papel? Era descobrir os contatos das empresas dos softwares mais vendidos e fazer toda a oferta para o Brasil. Nesse aspecto, sabe que software que eu trouxe para o Brasil? Crystal Reports, por exemplo. Era uma Nossa novidade. Senhora! Agora ela trouxe Crystal pro Brasil. Esse é dar um bom corte, viu, Daniel? Aí já se prepara aqui, ó.
a mulher que trouxe o Crystal Report. Não, mas não fui só eu, tinha várias revendas, várias empresas trazendo, né? Não, porque Mas Crystal Reports, cara, é nostalgia pura, né, meu? Quem gosta de Mas tecnologia. aquilo era o supra-sumo, gente. Para quem não tinha, em tempos não de Big Datas, né? Crystal Reports era a oitava maravilha, né? O Daniel acho que não deve saber, mas eu acho que eu vou falar para ele aqui para a galera aqui. Crystal Reports, ele era um gerador de relatórios, gráficos, tudo na época. Para você ter uma ideia, quando eu desenvolvia, nossa, há anos atrás, que eu fui lá me aventurar em desenvolver em VB, tá? Ah, Sim, eu nós usávamos. odeio VB. Pois é, eu me aventurei só. Eu tive uma breve passagem para o desenvolvimento, e aí nós gerávamos os relatórios em Crystal Reports. Então, assim, cara, um negócio muito. Eu nem sei se tem ainda hoje Crystal ainda, não sei, sinceramente. Deve ter em algum Eu lugar acho que aí tem alguém sim, que. tem sim. Mas no mundo onde a gente está falando de Power BI, a gente está falando aqui também de AWS, né? Que a gente está falando de QuickSight, tudo, Tableau. Cara, QuickSight, né? Muito. Ou não, agora, dependendo de quem é a sua audiência, fala assim: Meu, o que que essa mulher tá falando, né? A gente nem sabe o que é isso. Não, mas a gente aqui, a gente sempre tem aqueles momentos nostalgia, né? Ah, sim. Então, Ó, né, para você isso, ter uma isso é ideia, válido, né? né, Daniel? O episódio que a gente lançou aí na sexta-feira, que a gente trouxe o Bruno aqui, o bebê, que ele é gerente de engenharia no Itaú, ele era professor da Microlins. Então, cara, Sim, eu quase fui professora da Microlins, fiz processo seletivo para ser professora da Microlins, né? Mas aí passei nesse estágio que eu comecei a carreira e fui para lá, né? E isso é bastante interessante, porque eu fiz essa jornada ali como gerente de produto, que eu amei, né? Mas depois eu já voltei para análise funcional, então, e depois um pouquinho de produto bem lá na frente, mas naqueles, logo ali, sei lá, o ano era 2001 mais ou menos, né? Estava fazendo essa experiência que, de fato, trazer softwares que faziam diferença lá fora para o Brasil era nosso único caminho, porque a gente ainda não tinha, né, toda essa cultura de software brasileiro que a gente tem hoje. não, boa, cara. O Angel, você trouxe aqui até um ponto. Não sei se o Daniel lembra, quando a gente conversou com o Celso, né? O Daniel lembra que ele é o diretor aí Uhum, da Ramo, lembro. que a Ramo é uma empresa aqui que ela realmente ela comercializa o Business One, SAP Business One. E ele me explicando, falando pra gente nessa época também que eles trouxeram o SAP Business One para o Brasil, foi feito toda aquela questão de tradução, tudo. Cara, olha que engraçado como as coisas vão se conectando em áreas diferentes, né? A gente tá falando Você tudo dentro do mesmo modelo. Mas aí, Não, mas a Angel pegou aí 2001 aí, cara, 2000 eu tava ainda na faculdade, tava no primeiro ano da faculdade. Era uma realidade totalmente diferente se for pegar de hoje em dia, comparado hoje em dia, que é isso. é Avanço isso mesmo. tecnológico era totalmente diferente. você vê, né, Daniel? 2001, você já estava fazendo faculdade. Eu sou mais velho que você, tá? 2000, eu fui fazer minha faculdade em 2007, com 27 anos. Em 2001 eu já trabalhava também, tinha feito curso técnico, eu já estava trabalhando com tecnologia já, assim, né? E eu nem estava fazendo faculdade. Eu fui fazer faculdade lá para 2007, já com quase 27 anos de idade. Terminei minha faculdade com 30, né? Mas faz parte. Mas, ô Angel, e aí, e assim, o que que... Aí, como você comentou ali no início, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua mudança, né? Que você estava numa área mesmo mais de tecnologia, de suporte, de gestão de produtos, e aí você fez uma passagem ali para trabalhar realmente como gerente de contas ali, numa área mais comercial, assim. Foi como você comentou, foi mais pensando na grana mesmo, e aí você gostou. Como é que foi isso essa experiência para você? Essa experiência foi super. Como é que a gente fala quando é foco no dinheiro total? Ah, Mercenária, né? eu Foi falo para os super funcionários. mercenária, Assim, super mercenária, né? Então, foi o seguinte: a primeira vez que eu trabalhei na área comercial foi quando eu saí essa operação que eu falei do catálogo.com, ela quebrou. Sabe quando que ela quebrou? No 11 de setembro de 2001. Nossa, Porque com o atentado, né, as operações todas que a gente tinha, que eram baseadas no dólar, né, ficaram inviáveis, né? Importar software ficou inviável e essa operação quebrou. Quando essa operação quebrou, essa empresa demitiu todo mundo que era dessa unidade de negócios, né? E aí eu fui trabalhar um tempo numa empresa que prestava serviço para bancos, mas que era muito na linha de fazer manutenção de ATMs, essa coisa toda. E aí eu já fazia um trabalho ali meio técnico comercial para eles, né?
E eles tinham um parceiro de negócios, que é uma empresa que se chamava TTIS, que inclusive eu trabalhei anos depois para os donos, para os mesmos donos, né? Quando eu trabalhei na Aulos Tecnologia, são os mesmos fundadores da TTIS, parte deles, né? E eu fui, quando essa empresa também teve algumas dificuldades, trabalhar para a TTIS, que trabalhava com reconhecimento de fala pela primeira vez. E aí foi quando eu comecei a minha carreira trabalhando com tecnologias para contact center, né? Então, primeiro com uma solução nacional, primeira experiência de reconhecimento de fala, né? Um piloto bem interessante para o Banco Bradesco na época. E, nossa, minha mãe achava o máximo as coisas que eu fazia com reconhecimento de fala, sabe, assim e tal. Mas eu já fui trabalhar na área comercial, né? E essa empresa, ela tinha uma solução de discador, né? E aí eu fui para trabalhar, para ganhar dinheiro mesmo, falar, olha, a empresa que eu trabalhava quebrou, eu preciso de grana, eu tenho que terminar minha faculdade, tenho que ajudar em casa e tal. Quero trabalhar no comercial para ganhar mais, né? E aí, em princípio, eu fui, o cara me contratou e eu cheguei lá para trabalhar. Contratou, era férias, dezembro, e voltei em janeiro para começar, né? Ou não, final de dezembro, não lembro mais. Eu sei que quando eu voltei, o diretor comercial tinha trocado. O cara falou: não, mas não quero mais que você seja gerente de contas, não, eu quero que você seja inside sales. Aí eu, de novo, né, bem, como é que eu posso dizer, dona das minhas vontades, falei: olha, eu fui contratado para trabalhar como gerente de contas. Eu preciso trabalhar. O senhor que manda, eu faço o que o senhor quiser. Mas o senhor vai me pagar bem, porque eu quis trabalhar no comercial para ganhar bem. E ele falou assim: ok, o que é bem? Eu falei: como é que você vai pagar? Eu vou te pagar. Ah, então faz o seguinte: agenda umas visitas para os gerentes de contas mais experientes, né? E eu te pago por visita agendada. Eu falei: quanto você vai me pagar por visita agendada? Ele falou: ah, tá bom, vamos ver como é que fica aí. Eu te pago R$ 50. Era muito dinheiro, R$ 50 naquela época, né? Louco. Meu, e eu parecia uma máquina de agendar, né? Aí eu ganhava mais que o gerente de contas, aí ele me chamou, depois de 3 meses, falou assim, não tem condições de te pagar com a agenda a visita por R$ 50 cada visita, não. Vai atender suas contas. Aí me devolveu minha carteira de clientes, né? E eu fui trabalhar atendendo uma carteira de clientes de cobrança, né? Empresas ali no centro da cidade, na Praça da República, na Libro Badaró, tinha várias empresas de cobrança, assim, que eu vendia licença de discador à torta direita, e com 2004, não, menos, né, 2003, então eu tinha 22 anos, eu comprei meu primeiro carro à vista, 21 para 22 anos, vendendo licenças de discador. Então, trabalhar na área comercial foi super mercenário, né? Assim, uma pessoa técnica que tem habilidade comercial, falou, quer saber de uma coisa? Por um tempo eu vou fazer isso e vou ter meu primeiro carro. Por um tempo eu vou fazer isso e vou realizando os meus desejos, né? Meus sonhos. Foi isso. Nossa, boa, não, perfeito. E assim, né, Daniel, é legal que desde sempre a Angel sempre teve esse temperamento, que eu acho super bacana. Eu acho que as pessoas têm que ser assim, sabe? Esse temperamento que ela é forte no sentido que ela realmente, ó, quando ela quer, ela vai e não deixa ninguém, sabe? Ela quer, independente, sabe? Ela sempre vai em busca dos seus objetivos. A gente sempre falou, É assim, paga-se preços, né? Paga-se preços e você tem que também saber onde você tá pisando, porque tem horas, boletos vencem, né? Não dá para enfrentar tudo. Mas tem horas que dá para enfrentar e a gente tem que ir entendendo isso. E é sempre primeiro fazer a sua reputação para depois você, né, colocar suas regras do jogo. Porque se você não tem reputação e vai querer colocar as regras do jogo, não vai adiantar de nada, vai perder. Você já entra perdendo, né? concordo, é porque a gente sempre fala também de você saber se posicionar, né? Então você é forte nesse sentido, né, Angel, de se posicionar. A gente sempre fala pra galera aqui, você tem que se posicionar, cara. Você não é que às vezes você tá no emprego, todo mundo precisa trabalhar, ninguém vive de Exato. tudo. Mas eu acho que você tem que se posicionar, você tem que emitir ali as suas opiniões, independente se você está falando com um parceiro, com um gerente, com um diretor. Claro, você tem que saber ali com o que você está falando e como falar. Exato. É diferente de você se omitir as coisas, entendeu? Exato. Você fala É assim, porque se você se omite também, tu fica doente, gente. Assim, a real é essa, né? E burnout tá para todo mundo, né? Não é uma coisa que a gente vê só na televisão, não. perfeito. E aí, Angel, como é que veio a chegada na Vivo, né? A gente sempre fala aqui, a gente costuma até trazer pessoas que trabalham em grandes empresas. E a galera, você vai falar isso mais pra frente também, mas a galera sempre fala, pô, mas eu tenho um sonho de trabalhar numa empresa grande, e tudo. Aí a gente sempre fala, cara, a empresa grande é muito legal, mas tem seus prós e seus contras, né? Mas hoje em dia a galera às vezes tem sempre vontade de trabalhar em grandes empresas ali para realmente ter um crescimento bacana na carreira. Como é que chegou a Vivo para você, né? Que naquela época a Vivo já era uma grande empresa.
E aí eu falo muito pelo Sérgio, né? Sérgio, né? Eu sempre tive. Hoje eu posso falar assim que eu sempre falo isso aqui também, que profissionalmente falando, eu meio que sou realizado até um certo ponto por vontade de trabalhar em empresas. Eu já trabalhei em grandes empresas e eu tinha vontade de trabalhar em duas empresas aqui no Brasil, que era a TOTS, que eu trabalhei por 5 anos, que era uma Big Tech, a maior Big Tech do Brasil, e no Itaú, que eu sou fã do Itaú como empresa, sabe? Desde a época do Nacional, Unibanco lá atrás, eu já era cliente, eu sempre tive vontade e trabalhei. E a gente sabe que a galera também tem muito sonho em trabalhar em empresas grandes, são fã de empresas. Como é que foi para você quando chegou a Vivo? Já era uma empresa também que você tinha vontade de trabalhar, você tinha um sonho? Ou foi mais uma que aconteceu aqui naturalmente na sua vida? É muito interessante isso, porque eu fui trabalhar na Vivo logo que virou Vivo, né? Ela era Telesp celular até um ano antes, né? É, Já era e eu conhecida, né? super conhecida. E o meu pai, não, logo que virou Vivo, não, deve ter sido uns 2 anos mais ou menos. E o meu pai trabalhou durante uns 8 anos na Telesp celular, né? Aí virou Vivo, ele ainda estava lá. E ele foi desligado, né? E depois de meses eu fui trabalhar na Vivo. Então, assim, meu pai já trabalhava lá, eu já usufruía dos benefícios da Vivo. Meu pai, então, era sim um desejo trabalhar na Vivo, né? Mas era algo um pouco distante e tinha uma questão assim envolvida também, que de forma geral eu gosto muito de trabalhar em empresas que têm ali na casa de uns 200 colaboradores, né? Até hoje eu gosto. É o caso da Teledata hoje. Eu trabalhei em várias. Eu trabalhei na Cinco, eu trabalhei na Olus, eu trabalho na Teledata. Porque eu acho que é bastante, assim, tem uma conjuntura saudável. A empresa que tem ali na casa de uns 200 colaboradores consegue cuidar dessas pessoas de uma forma um pouco diferente e eu gosto muito disso, tá? De forma natural. Mas eu trabalhei em duas grandes empresas. Uma foi a Vivo, que eu trabalhei quase 4 anos, e depois o iFood. E eu realmente amei trabalhar na Vivo. E como é que eu cheguei lá? Eu tinha um namorado que trabalhava no Unibanco. Olha aí. Se não me engano, minha irmã também já trabalhava no Unibanco na época. E ele tinha alguns amigos com os quais a gente saía, fazia happy hour, tralá, que tinham migrado, algumas amigas que migraram do Unibanco para Vivo, né? E quando elas foram, que foi montar um time ali, uma delas, que é a Verônica, me indicou, né, para trabalhar na equipe que ela tinha acabado de ir, né? Estavam montando uma área que se chamava Gerência de Atendimento Eletrônico, né, dentro da diretoria de clientes da Vivo. Então tinha uma área de tech dentro da diretoria de clientes. E eu estava dentro dessa área. Eu tive a sorte através da Verônica, conhecer a gerente dessa área, que aliás é uma grande amiga minha, queridíssima, né, minha madrinha de casamento, enfim, tenho o maior carinho por ela. Só que isso tudo foi depois, né? E fiz ali o processo seletivo, eu ganhava super bem ali vendendo, né? Ela falou: olha, eu não consigo absorver todo o seu variável, né? Mas eu consigo te fazer um plano aqui de quanto dali X meses aumentar seu salário e de te dar os benefícios tais, tais, tais. Por que você vai abrir mão desse variável todo que você ganha, né? E aí eu falei para ela por 2 motivos. O primeiro deles é que vendedor é uma coisa que se você apertar, às vezes espana, né? Eu não quero ser uma torre de Babel. Na minha carreira, eu quero ter muita solidez. Eu acho que nas áreas técnicas a gente tem mais solidez, né? E segundo, porque é um sonho trabalhar na Vivo, então eu quero. E aí fui, e foi assim, de verdade, os melhores anos profissionais da minha vida. Muitos desafios, porque tecnologicamente a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Então, tudo que eu trabalhava com URAS, né? Todos os releases eram on-site, né? Eu tinha que ir para o site de Salvador, para o site de Goiânia, para o site de Campinas, enfim. Dava pau que só, né? As placas da vaia, o WebX, tudo, né? Tinha vários problemas que aconteciam quando a gente tentava fazer inovação, né? Fazer coisas diferentes, dava muito pau. Mas, assim, a experiência de trabalhar com grandes volumes, eu acho que é a melhor coisa da grande empresa, né? Porque pensa o seguinte, você vai fazer um projeto de uma URA, é uma URA de promoções que vai atender 50 milhões de clientes, né? Você fala, caraca, tipo, para mim isso foi muito incrível, porque isso me deu base para fazer, até hoje, toda a base de business plan que eu tenho na vida, né, eu aprendi ali. Aí, tá bom, você vai fazer um projeto absolutamente inovador. Com quem você vai fazer? Com os melhores consultores da Accenture, né?
Aprendi muito com os melhores consultores da Accenture, né? Eu era novinha e estava aprendendo com esses caras, que eram sócios lá da Accenture. Então, a Vivo, ela me deu muitas oportunidades, né? Então, minha mãe ficava preocupada, porque durante os 4 meses que fiquei lá, 2 eu fiquei só viajando, né? Minha mãe, minha filha, mas você só viaja, não para. Eu, mãe, relaxa, o transporte coletivo que eu pego é avião, né? Só ando de táxi, de avião, deixa quieto, tá tudo bom, né? Pra mim tá ótimo, melhor do que ficar aqui em São Paulo, fretando trem, metrô, tal, tá tranquilo, né? E realmente foi uma grande escola, porque ainda pude viver a cultura desses lugares, né? Então, convivia com a cultura local de Goiânia, de Campinas, de Londrina, de Salvador, de todas essas cidades onde eu tinha que fazer implementações on-site. Nossa, que legal. Mas você acha que você gostou muito da Vivo porque realmente pelo trabalho, ou você acha que também a cultura da empresa te ajudou também, te fez assim gostar muito assim? Ou era mais muito pelo trabalho, pelo dia a dia da correria? Não, assim, hoje a cultura é uma coisa que se consolidou depois. Ali, nos anos que eu estava na Vivo ainda era muito hardcore, trabalhar de madrugada, tal, coisa que eles não deixam hoje. Hoje tem a cultura, cuidar das pessoas, tal. Meu, eu virava madrugada pra caramba, né? Tipo, teve um dia que o pessoal foi embora, chegaram no outro dia, eu tava lá tentando fazer uns relatórios baterem, entendeu? Porque os números não estavam. E aí eu fui embora às 5 horas da tarde com a mesma roupa que eu tava trabalhando ontem. Eu sou dessa época. Então não tinha muita coisa da cultura, mas como times a gente se apoiava muito, então dentro da diretoria de clientes, assim, primeiro a minha própria gerência, e depois todo mundo da diretoria de clientes, as pessoas se gostavam, se apoiavam muito, e eu acho que eu fui muito feliz, assim, nesse aspecto, e porque foi o aprendizado tecnológico mais intenso da minha carreira, né? E por essa questão de serem grandes volumes. Eu acho que isso, de fato, me fazia muito apaixonada, assim, por o que eu tudo que eu queria testar, né, eram provas de conceitos que, de fato, dava para entender outras possibilidades, porque os volumes eram grandes. E aí, qual era a questão dessa época? Os colegas todos faziam projetos, o prancheta estava sentado na sua mesa, né? E eu comecei, antes de existir CX e UX, a fazer experiências de user experience. E por que eu comecei a fazer isso? Porque na faculdade eu estudava comunicação, então, eu estudava pesquisas qualitativas e quantitativas, e eu resolvi começar a fazer focus group, fazer pesquisa qualitativa com os usuários da Vivo. E era uma delícia. E foi aí que eu entendi que eu podia criar atendimentos digitals na linha de UX e CX que não existia, né? Que eu estava criando os meus próprios métodos do zero, de forma diferenciada. Eu acho que por isso que é a grande paixão que eu tenho pela empresa até hoje. Boa. Então, nesse caso, acho que a Vivo te deu uma grande bagagem aqui para você se especializar nessa área que você falou, né? Porque aí depois você saiu da Vivo, você trabalhou como consultora em algumas empresas ali, muito voltada para esses projetos de contact Para a center. Vivo foi a primeira vez que eu fui consultora. Você acredita? Caraca, meu. Porque eu casei com o Fábio, né? Você conhece? Eu trabalhava na Witel, saí da Vivo para trabalhar na Witel, para ganhar dinheiro de novo, né? Então, primeira vez mercenária para comprar um carro. Segunda para casar com o Fábio, né? Então, saí da Vivo, pedi aumento na Vivo, né? Aí não era nem minha gerente mais, era para superintendente. Falei, Maria Clara, preciso de aumento. Ela falou, gente, eu até acho que tu merece, mas tem um monte de gente na fila com situações piores que as suas. Eu não vou poder fazer nada agora, não. Aí, dá de 2 meses. Maria Clara, tu lembra que eu pedi aumento? Sim. Você disse que não podia dar, eu procurei trabalho e consegui. Tô indo embora trabalhar na Uitel. Aí, eu tô a fogo, seja feliz. Tá certo. E eu fui por isso, por causa de dinheiro mesmo. Mas na Uitel aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente tinha parceiros de negócios americanos, e eu, pela primeira vez, escutei falar de humanização de atendimentos eletrônicos. Porque existia uma empresa chamada Convergys, que tinha comprado a Intervoice, que humanizava URAs lá fora. Aqui não tinha nada disso. Aí eu fui entender o método americano, e com essas pesquisas que eu fiz de focus group, tudo mais na Vivo, e que eu usava as técnicas da faculdade, eu criei um método próprio meu de humanização de atendimentos eletrônicos. Só que eu casei com o Fábio, saí da UITEL e fui trabalhar numa empresa em Curitiba de infraestrutura de redes, nada a ver com o meu mundo, né? Eu sou uma moça de aplicações, tive que trabalhar com infraestrutura porque é o que tinha lá. E aí, num dado momento, quando não deu mais para continuar lá, eu falei para o pessoal da Vivo que eu tinha feito todas essas pesquisas na época da UITER, eles falaram, então faz para a gente uma consultoria. E aí eu voltei, trabalhava lá em Curitiba, morava lá em Curitiba, vinha a São Paulo, fazia as entrevistas aqui, voltava, fazia meus entregáveis funcionais, vinha validar e, enfim, passei acho que uns 8 meses trabalhando como consultora para Vivo, né? Até que quando eu fui voltar para São Paulo, de fato, já juntou Fá para morar aqui, e que eu fui trabalhar na 5, a gente juntou essa oferta que eu criei
ao portfólio de soluções da A5, né? E eu brinco. Ao mesmo tempo, o Alexandre Bichir estava montando a LM Sistemas, que foi uma das empresas da Mutante, né? A diferença é que eu fiz meu método e vendi uma consultoria para a Vivo, e depois passei a oferta para a A5, e ele ficou bilionário e eu tô aqui, né? Mas era exatamente a mesma coisa que fazia a LM Sistemas. Boa. Não, perfeito. E aí você falou que, aí falando até da 5, né, que na 5 foi quando você já assumiu um papel de liderança. Tudo bem, a gente sabe que consultor ali, um analista sênior, ele já tem que exercer um papel de liderança ali, mas não uma liderança ali. Na Vivo a gente fazia isso, né? Então, por exemplo, eu era uma analista sênior que coordenava ali outros 2 analistas que trabalhavam comigo, né? Então, comecei a ser gestora ali, mas de fato um papel mais gerencial mesmo, gestão de pessoas e não de projetos ou de contas, né? De fato, foi na 5. Não, perfeito. E essa é a pergunta que eu ia fazer, né? Que a gente sempre gosta de perguntar aqui para os nossos convidados, assim. O que para você, assim, que era uma pessoa que executava muito, estava no dia a dia, estava lá no hardcore que você comentou, de virar à noite, assim. Quando você assume, né? Não sei se foi o seu caso, mas quando você assume esse papel de liderança, né? Não gosto de falar gerente, coordenador, superintendente que seja, mas um papel de liderança. Qual foi a dificuldade que você mais sentiu? E se era algo também que você já planejava, já estava ali no seu PDI da sua carreira? Olha, eu quero ter futuramente um cargo de liderança, de gerente, de diretor, de vice-presidente. Você sempre pensou nisso ou para você estava bom trabalhar e ganhar o seu dinheiro, né? Não, assim, eu acho que a coisa de ter a ambição de crescer na carreira não foi por mim, não, porque eu sou bem de boa, né? Foi muito pelo fato de que eu ia vendo espaços e eu falava, eu preciso fazer isso por todas as que vêm depois de mim, né? Era muito raro que as mulheres ocupassem aqueles espaços, sobretudo as mulheres negras, e eu sabia, se eu ocupar, eu trago as outras comigo. Se eu ocupar, eu trago as outras comigo. Foi muito nessa linha. Mas a primeira dificuldade que eu tive é que eu era muito boazinha, né? Então, por exemplo, assim, na hora de avaliar as pessoas, eu avaliava bem, eu não dava uma nota mais mediana para gente que, inclusive, de repente, merecia, né? E quando você é bonzinho demais, você se ferra, porque as próprias pessoas que você avalia bem, elas vão te ferrar, né? Então, eu acho que eu evitava muito conflitos, era muito diplomática, né? Eu era muito diplomática, eu avaliava bem, se a pessoa não conseguia, eu pegava na mão e fazia junto, muito mais mãezona, sabe assim? Esses foram os meus principais, acho que, falhas, assim, como gestoras ali nos primeiros anos, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso era um malefício, né, para as próprias pessoas, mas principalmente para mim, né? E eu fui entendendo que se eu não fosse rompendo esses lugares, que eu não ia escalar a minha carreira. Né? Mas eu também não consigo, nunca fui durona, não sou, né? Eu sigo sendo mãezona porque eu acho que a vida ela já é dura demais e que a gente pode fazer os caminhos do amor. Né? O caminho da dor, ele é opcional. Né? E eu fui vendo coisas que eu falava, isso eu não quero ser. Eu sempre vi mulheres líderes muito agressivas. Né? E aí, sobre isso aqui, é uma coisa muito difícil, que eu, inclusive, falo num dos livros que eu sou coautora. Né? Eu sou coautora de 2 livros, né? Mulheres na Tecnologia, pela editora Líder, no volume 1, e Diversidade e Inclusão pela Academia Europeia de Alta Gestão. E eu conto que as piores cenas de assédio moral que eu já vi na vida foram cometidas por mulheres. Né? Eu não as julgo porque eu sei que essa agressão que elas cometem é o próprio mecanismo de defesa que elas encontraram para sobreviver numa estrutura, num machismo estrutural. Né? Uhum. E aí não dá para a gente simplesmente julgar os caras. O machismo também nos atravessa, né? E muitas de nós são, sim, machistas. Né? E aí eu sempre tive certeza de que eu não queria ter aquele estilo de liderança. Mas poliana demais também não dá, né? Então eu hoje sou uma líder acolhedora, né, muito empática com as duas. Eu tento muito não ter as mesmas regras para todos de forma igual, porque senão isso é inclusão e não é equidade, né? E equidade para mim é ser eu sou uma mãe solo, né, que não tenho ajuda de ninguém, né, eu não posso exigir de mim o mesmo que exijo, eventualmente, do Daniel, que, não sei, talvez não tenha filhos. Né? Então, pensa que
a gente precisa ter isso no estilo de gestão, né? E não que vai dar moleza para as mães solo, não é isso, mas você precisa entender que não dá para pedir certas coisas a ela, né? Porque ela, se você pedir certas coisas a ela, não vai ter quem busque a criança na escola às 18 horas. Né? Então, é preciso ter essa visão de mundo mais abrangente, né? E eu foco hoje o meu estilo de liderança muito mais nisso e em autodesenvolvimento daquilo que é a fraqueza de cada um, né? Nessa linha, eu tenho 2 ex-colaboradores que receberam o diagnóstico de autistas já adultos. Né? E aí é muito interessante porque os dois, em períodos diferentes de receber os diagnósticos, sei lá, diferença de 2, 3 anos entre o diagnóstico de um e de outro, mas os dois me ligaram e falaram assim: Ed, eu tô te ligando para falar que eu sou autista e eu tenho certeza que você sabia. Você sabia, né? Aí eu falei, olha só, eu já escutei isso de um colega, né, antes. Sim, eu imaginava. Mas por que você sabe que eu sabia? Porque você fazia de tudo para que eu tivesse prazer no ofício. Né? Então eu entendia que os caras eram geniais num determinado ofício, né? Mas que não dava para pedir certas coisas. São caras mais processuais, que preferem seguir o ITIL do que fazer inovação. E tá tudo bem, tem trabalho para todo mundo. Né? Então acho que esse é o grande lance, assim, da líder que eu fui lá atrás e a líder que eu tento ser, sei lá, de uns 6 anos para cá. Nossa, muito bom, muito bom. Daniel, o Daniel também, ele atualmente não está trabalhando, mas ele também exerce um papel de liderança, né? Ele, na última empresa onde ele trabalhou, ele era coordenador. E é engraçado isso, né, Daniel? Porque é muito que a gente pensa também, né? A gente fala muito aqui, eu queria que o Daniel falasse um pouco sobre a liderança não é aquela liderança por medo, né? Mas a liderança por admiração, sabe? A melhor coisa, eu já tive, ao longo dos meus 25 anos de carreira aqui, né, 25, 26 anos de carreira, eu já tive líderes, assim, excepcionais, tive líderes não tão bons, mas, assim, o que eu tiro de aprendizado é assim, né? Principalmente os líderes que eu não tive que não eram tão bons, é como não ser um bom líder, né? Então, assim, eu olhava eles e falava, cara, não é um líder que eu quero ser, e a gente fala muito isso, né, de ser um líder aqui por admiração. Certo, Daniel? Correto. É questão de, eu falo, né, eu passei por cargos de liderança há 6 anos, né, é o tempo que eu exerço exerci cargos de liderança, né, o último eu estava como coordenador de TI de uma mineradora. E você falando, né, das questões de você ser boazinha, tem os prós, os contras, né, e você tem que chegar no equilíbrio. Eu tive uma situação que, assim, eu tive que fazer. Durante o tempo que eu fiquei lá 2 anos e 9 meses, eu tive que fazer uma gestão remota. Uma gestão remota de uma analista mulher LGBT, né, com problemas de saúde, né, de mulher. E aí, assim, ela vir conversar comigo, né, de forma remota, porque eu só tive a oportunidade de ir uma vez só no local para estar presente com ela, né? Todo o restante do trabalho que eu fiz com ela até o meu desligamento foi totalmente remoto, né? Mas ela vinha conversar comigo, expor o problema que ela tinha uma condição que ela tinha que ir ao médico de tempos em tempos, condições que ela não conseguiria se deslocar até a empresa. E assim, uma região que é precária na questão de transporte, precário por si só, porque é interior de uma região, né? Corumbá, então é uma cidade que faz divisa com a Bolívia, a 600 quilômetros de uma capital. Então, assim, são todas questões que impossibilitam alguns pontos de saúde, tratamento e tudo mais. Então, ela chegar para mim, conversar e expor isso, né, de uma maturidade dela e também, assim, esperando o que eu iria dizer, né, qual que seria a minha ação, né? E aí entra muito nessa questão da humanização, né, de até você olhar pela pessoa, né? Você fala, pô, se colocar na posição da pessoa, né? Exato. Ela foi um cenário. Eu tive uma outra analista numa outra empresa
tive duas, na verdade. Então, assim, eu como na posição, né, de liderança, eu tive equipes que tinham mulheres. Acho que somente em uma empresa que eu trabalhei que não tinha mulheres. Nas outras duas empresas que eu trabalhei como coordenador, tinham mulheres na equipe. Inclusive, uma delas eu tenho contato até hoje, sempre estou conversando, já esteve aqui no nosso canal, inclusive, que é a Michelle, né? Então, assim, é uma pessoa que ela, sempre que ela faz algum post, algo do tipo, ela me marca como questão de exemplo de coordenador e tudo mais. Eu falo, não, calma, eu não sou tudo isso, né? Mas é justamente essa questão de você humanizar as pessoas. Acho que aí entra na questão, logicamente, da questão da mulher, mas na questão do ser humano em si, né? De entender ele, entender a situação dele, entender a condição que ele tem, né? Fora do trabalho, né? E tentar você acertar da melhor forma para que não prejudique ele, para que ele se sinta bem, porque assim, se a gente for pensar hoje, não só hoje, né? Mas o trabalho é mais de 50% do nosso dia, né? Então, assim, se a pessoa ela entra no trabalho e ela tem um líder que não consegue acolher ele de forma a deixar ele trabalhar, a apoiar ele quando tem necessidade, a instruí-lo de forma rígida, né, e falar quando ele comete algum tipo de erro, é bem complicado hoje se você não seguir dessa forma, não trazer ele para sua equipe. Aí eu falo, né, aí a diferença de você ser líder e ser chefe, né? Com certeza. Não, e é super importante que a gente tenha, né, homens empáticos, né? Porque, como eu costumo dizer, né, o racismo não acaba com as pessoas negras batalhando, né? Se acaba com as pessoas brancas antirracistas, e o machismo idem, né? São os caras empáticos que nos ajudam a desconstruir tudo isso. E fico feliz, Daniel, que você tenha aí, né, tido essa oportunidade de ajudar, né, a fazer com que a jornada dessas mulheres tenha sido um pouco mais leve. Boa. Ô, Angel, e aí, beleza, né? Você foi para 5 e aí depois, aí você, acho que sua carreira foi só evoluindo ali ano após ano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre empreender, cara. Assim, como é que foi para você ser co-founder da Mimo Live? Como é que rolou essa história de empreender? Como é que foi essa experiência para você, né? Você sabe, você era antes, você já ocupava cargos de liderança, você trabalhava numa empresa, CLT que seja, com todos os benefícios. Como é que foi para você, cara, sair desse mundo e viver o lado de empreendedorismo ali, de você ser a dona do seu negócio? Olha, eu nunca sonhei em empreender, né? Nunca. Definitivamente não estava bem longe dos meus sonhos. Eu fiquei 7 anos na Cinco, né? Eu tive meus 2 filhos lá. E eu de verdade achava, enfim, adorava trabalhar na Cinco, tipo, uma das empresas que eu com certeza mais amei trabalhar. Só saí da Cinco porque o fundador da Olus, né? O CEO da Olus tinha trabalhado comigo lá na TTS e já estava me chamando para trabalhar com ele pela 4ª vez, e eu falei, putz, se eu não for agora, ele não me chama muito, nunca mais, e eu gosto muito dele. Fui trabalhar na Olus eu fiz uma história muito bonita, assim, fiquei lá 2 anos e meio, mas a gente escalou super os negócios naquele período que eu tive ali, né? Eu comecei uma área de arquitetura de soluções sozinha, saí da Olus 2 anos e meio depois, deixando uma área de 18 pessoas, onde eu tinha a arquitetura de soluções, a engenharia de soluções, né? Parte mais de dimensionamento pré-venda, de nuvem e tudo mais. E a parte de UX conversacional, a parte mais de high level nas jornadas em pré-vendas, para o cliente ter uma ideia de como é que aquilo tudo ia ser. E eu deixei líderes prontos para seguirem na Olus sem mim, né? Então deixei 3 gerentes que respondiam para mim prontos, né, para seguir, e deixei o time todo bem estruturado, assim, a experiência, assim, você fala, onde foi que em curto tempo você fez coisas mais transformadoras? Acho que na Olus, né, foi logo depois da 5, mas eu tava com 38 para 39 anos, 38 para 39, exato. E aí fala, putz, eu nunca empreendi, né? E veio a pandemia, então eu tinha fundado a Arquipélago das Vagas, que foi uma iniciativa que ajudava pessoas desempregadas a se recolocarem, né? Porque eu sempre sofri muito por a minha vida ter melhorado por meio da tecnologia, e a vida de muitas das pessoas que cresceram comigo não, né?
Mas, em épocas normais, essas pessoas que não tiveram um sucesso na carreira, elas têm seu emprego, sua atividade autônoma e a vida segue. E numa pandemia, você vê essas pessoas ficando desempregadas, você vê essas pessoas perdendo seu trabalho autônomo. Eu surtei. Eu vou voltar o fone aqui que caiu. Eu surtei e acabei, como eu tinha um relacionamento privilegiado, criei uma lista de WhatsApp para 130 executivos que eu achei que pudessem ser empáticos com a situação e pedi ajuda. Falei, não sei no mundo de vocês como é que tá, mas no meu mundo as pessoas estão passando dificuldade, né? É pandemia. E eu preciso ajudá-las a se recolocar. E aí eu fiz um manifesto no LinkedIn que se chamava ali Não São Apenas Números, São Histórias. E a gente, depois de 15 dias, tinha conseguido ajudar 2 pessoas a se recolocarem, um mês, 6 pessoas, né? 6 meses, 50 e tantas pessoas. E eu meio que fiquei conhecida por esse movimento social. Quando eu fiquei conhecida por esse movimento social, uma das co-founders da Mimo Live Sales me achou, né? E falou: nós estamos procurando uma mulher para ser CTO, né? Da nossa operação, co-founder CTO. Falei, puta, mas eu não codo há 20 anos, né? Tipo, não faz sentido eu ir ser CTO, porque inclusive, eu já trabalhava como gerente da software house, mas eu não, né, ser CTO e tal, não tô... E trabalhava como gerente da software house, com o pessoal trabalhando com .NET, com C Sharp, eu não estava antenada com os novos frameworks, né, de desenvolvimento e tudo mais. Ela falou, não, mas assim, você tem experiência na gestão, tudo mais, né, a gente está contratando um líder técnico que é muito bom para... Um líder técnico não, um desenvolvedor sênior que é muito bom para poder fazer toda a parte mais de arquitetura e desenvolvimento, e você pode tocar junto com ele. Aí eu liguei para um dos caras, né, que a gente sempre tem os caras também que nos apoiam, que é o Mário, o cara que eu trabalhei 4 vezes na vida. Falei, Mário, essas mulheres querem que eu seja CTO, o cara não coda há 20 anos. Ele falou, não, Angel, você toca software house, né? Você já gerencia software house, vai. Eu falei, não, mas é diferente, eu cuido muito mais de demanda, de projeto, né, de entrega, Não, você vai tirar de letra. Aí eu falei, mas como é que eu vou recomeçar isso? Eu falei, olha, eles já estão desenvolvendo um código que tinha um contratado de uma software house peruana, e eu vou ter que pegar tudo isso e ou reescrever ou refatorar, não sei o que a gente vai fazer. E aí o front está em Angular, a gente tem o back-end em Node.js e tal. Não sei se eu encaro, não, né? Vai trabalhar com dados online, vai ter que escalar, vai ter que ter banco de dados escalável, né? O que eu vou usar? MongoDB, Elasticsearch, não sei, não tenho ideia. Ele falou: você vai fazer o seguinte: você vai tirar uma semaninha, você vai se debruçar em cima dessas tecnologias aí. Conhecendo você como eu conheço, você vai tirar de letra. E é isso que eu fui fazer, gente. Eu fui, imagina, trabalhava com .NET, com C Sharp, e sem codar, só ajudando a galera mesmo, né? Mas Sendo lá você no meio. pediu as contas da Olus ou não? Para ir para. Pedi as contas para empreender, pedi as contas. Você foi só Passei na uma questão da semana, metodologia, só aprendendo metodologia. não, aprendendo os frameworks mesmo, como que Ah, os funciona. frameworks mesmo. Não codar, né? Mas pelo menos. É que assim, Uhum. eu não codo há 24 anos. Aí você imagina o seguinte: como é que o desenvolvedor me respeita se eu não codo? Né? É porque eu sinto o cheiro de merda muito rápido, entendeu? E para sentir minimamente o cheiro de merda, eu preciso mexer com a merda. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Então, o que eu fiz? Antes de eu ir, né, ser a CTO de uma startup e que eu precisaria ali refatorar, que foi o que a gente fez com o front-end, né? E que eu precisaria desenvolver um back-end, tomar a decisão de desenvolver um back-end do zero de volta, que eu precisaria fazer com que um banco de dados escalasse, em princípio o que tinha sido feito em MySQL, que não ia escalar nunca. O que a gente vai fazer, né? Aí dedica ali noite de pesquisa. Não, se a gente usar o MySQL, que já está aqui, né? Refaz uma parte, usa mais MongoDB e mais Elasticsearch, aí sim esse banco escala. Então vai ser reescrito dessa forma. Se trabalhar com arquitetura e microserviços, aí sim vai dar bom. Né? E isso lá em 2020, onde a gente ainda estava começando a trabalhar com modelos mais assim, né? Hoje já é super natural. E aí eu fui fazer um mapa das features que a software house peruana tinha feito e entendi que a gente podia jogar 60% daquele código fora. Né? Aí decidimos refatorar o front, por quê? Porque eu entrei no final de setembro e a gente tinha uma data-alvo para lançar a startup, né? Porque nós tínhamos investidores famosos
Os investidores da Mimo eram tudo famoso. E a data-alvo qual era? 19 de novembro, o dia do empreendedorismo feminino. Era super importante que a gente era a primeira startup de live commerce fundada, a primeira startup brasileira fundada por 3 mulheres, né? Você tinha mulheres founders, mas o percentual era assim, tipo, 3% de mulheres founders, e eram os caras e ela, né? 3 mulheres fodas lançando uma startup, tal. Essa história não existia. E modéstia à parte era o mesmo, 3 mulheres reconhecidas, cada uma na sua pasta. E a gente fez essa história acontecer, né? A galera paga muita hora extra pra galera conseguir fazer, né, em tempo. Não existia frameworks de IA como hoje para você ter, né, A escala, pré-moldar né? tudo isso. Não, e para aproveitar código, né? Não existia, não tinha nada nessa história de low code e no code, era bem, não estava no começo disso, né? Nós conseguimos colocar a Mimo no ar, assim, tipo, eu costumo dizer, né, que as pessoas falam que, o MVP é uma coisa que ou você tem vergonha do que você fez, ou então você não fez rápido e seu concorrente vai te superar. Eu falo, não, aqui não é assim, não. Eu sei que na minha carreira a coisa que eu mais tive que fazer foi abrir mão de excelência, porque lá atrás, né, até metade da minha carreira, ou eu era excelente ou não chegava em lugar nenhum. E aí, um dos momentos mais difíceis foi ter que me adaptar às metodologias ágeis, onde você abre mão da excelência, né? Só que, para mim, Angel, tem uma coisa que funciona bem. Linha de dignidade. Não tem essa de ter vergonha do que eu vou colocar, não. Eu vou fazer sem a excelência do passado, seguindo metodologias ágeis, mas a minha linha de dignidade é não passar vergonha, até aqui, porque eu tenho uma carreira para sustentar. E estabelecendo essa linha de dignidade, a gente conseguiu lançar a Mimo com tranquilidade, né? E tecnologicamente foi uma experiência incrível. Eu só fui empreendedora por 9 meses, né? Mas nesses 9 meses eu aprendi mais do que em anos em outros lugares, né? E eu deixei de ser empreendedora por alguns motivos. Primeiro que a CEO e eu, a gente tinha algumas diferenças de opinião, né? Ela queria que a Mimo fosse B2B2C, e eu sabia que não ia dar certo, porque o live commerce nada mais é do que uma solução que você faz, que você embeda dentro de outros sites, né? Então, era um negócio que tinha tudo para ser B2B, e em princípio ela demorou muito para aceitar isso, né? Depois que eu saí, acabou fazendo. E eu falei, puta, vou ficar perdendo tempo aqui, como o B2C, isso não vai rolar, a gente não vai conseguir construir a audiência, a gente vai gastar todo o dinheiro dos investidores e não vai rolar, né? E eu recebi uma proposta muito boa para ser vice-presidente de Global Delivery de uma empresa americana, acabei indo e deixando. Mas, no fundo, quando eu reflito mesmo o porquê que eu deixei a Mimo, a resposta não é a que eu pensava antes, que eram essas. A resposta é que o live commerce, ele escala as vendas em até 10 vezes mais. Então, pense o seguinte, todo mundo que entra no e-commerce, de 1 a 3% das pessoas compram, né? Então, no e-commerce convencional. No live commerce, é de 10 a 30%. Então, de fato, é um poder de escala de vendas muito grande. O live commerce na China, lá em 2016, já era super poderoso, né? Na China, em 2020, já existiam mais estúdios de live commerce do que lojas físicas. Mas eu vi uma realidade que, para mim, Angel não funciona. Eu vi mulheres comprarem freneticamente em lives, gastar o dinheiro que não tinha, né? E eu sou uma pessoa muito ESG e me dava desespero de saber que eu estava investindo todo o meu expertise para impulsionar que mulheres consumissem freneticamente. Falando, não é sobre isso, isso não combina com a minha essência de mundo sustentável, lá, né? E eu fui enlouquecendo com aquela coisa, aquelas mulheres consumindo enlouquecidamente, né? E aí eu pensei, eu preciso fazer outras coisas. E aí também dali é que já nascia todos os sonhos que eu tive pro iFood depois, que era trabalhar com inovação social, né? Investir a minha energia de tech focada em, de fato, propiciar bem-estar coletivo. Boa. Ô, Angel, aí você, como a gente comentou, né? Ao longo da sua carreira você teve uma crescente muito bacana, você sempre vem crescendo, e é algo que a galera pergunta muito para quando a gente traz um convidado, uma convidada aqui que tem uma posição de liderança, né? Ou seja, um vice, um VP, ou seja, um diretor. Cara, como é que depois que. Aí você falando, né? Quando você passou ali por toda a sua trajetória ali, depois da A5, você já começou a ter posições ali de vice-presidente, né? Agora, atualmente, você é uma diretora. Como é que você acha, né? Não é que você acha, né? Mas como é que surgem esses convites? Ou como é que as pessoas te acham? Você acha que é muito o relacionamento que você tem? Pensando muito, né, naquela pessoa que quer migrar para uma área de liderança, principalmente as mulheres, né? Que querem migrar para uma área de liderança e quer crescer na carreira assim como você cresceu e vem crescendo.
Como é que esses convites surgem, né? São convites ou mesmo você vai lá e você entende que a empresa tem muita sinergia com o que você pensa e você vai lá e tenta entrar? Como é que funciona esse processo, principalmente para grandes posições no mercado de tecnologia, principalmente hoje? Eu falo isso muito nas aulas de MBA da FIAP, tá? Boa, olha, É, tá vendo, Daniel? na verdade, é sobre a gente parar de ser besta e é sobre a gente parar de investir toda a energia nossa só para escalar os produtos e serviços da empresa que a gente trabalha e a gente guardar um pouco dessa energia para a gente também escalar as nossas próprias carreiras, tá? Perfeito. Basicamente é isso. Pensa o seguinte, quando eu estava lá na 5, eu era uma pessoa sumida. Eu só trabalhava para 5 feito louca. Quando eu tava lá na Olus, meu, enlouquecida, fiz assim multiplicação dos pães absurdas na Olus, né? Mas assim aquela coisa ali dentro da Olus, né? Os clientes me conheciam, tinha reputação. Os clientes falavam, não, eu quero que a Angel venha aqui para fazer a apresentação disso pro presidente, e tal. Eles me conheciam, mas assim muito fechada naquele mundinho. Quando veio a pandemia, que eu descobri sem querer essa receita. Por quê? Porque eu precisei escalar impacto social. Eu precisei me expor para pedir ajuda para as pessoas que vieram de onde eu vim e que estavam passando dificuldade. Se eu não tivesse que me posicionar por elas, eu estaria lá só escalando os produtos da empresa até hoje. Mas quando você faz algo de forma muito genuína e com amor, como eu fiz, para de fato resolver um problema social das pessoas da periferia de onde eu nasci, né? Você recebe isso de volta, eu acredito que do universo, de Deus, né? E eu, sem querer, gerei uma super projeção para a minha própria escala de carreira, tá? Então, assim, eu já tinha um cargo de alta executiva ali, né? Mas aquela coisa paradinha dentro de uma empresa, que uma hora eu ia me mandar embora e eu ia ter dificuldade para recolocar como todo mundo. A Arquipélago das Vagas me deu visibilidade para ser achada como empreendedora para Mimo. A Mimo me deu visibilidade para eu ser professora do MBA da FIAP. O MBA da FIAP me deu visibilidade para eu me tornar coautora e para me tornar palestrante. Né? Me tornar coautora e palestrante me dá hoje a flexibilidade de eu fazer um contrato diferente com a empresa que eu trabalho hoje. Eu trabalho para a Teledata, sou uma executiva, né? Diretora de inovação, mas eu peço um contrato diferente. E que contrato diferente é esse? Eu pedi para trabalhar 28 horas semanais para que eu tenha tempo de ter 12 horas para eu continuar fazendo palestras, para eu continuar dando aula, para eu continuar fazendo as outras coisas, para eu continuar tendo uma estratégia de cuidar não só da escala dos produtos da Teledata, mas também dos produtos da Angel, que é super importante para que eu não dependa só de um emprego, tá? Então, todo mundo pode fazer isso? Não. Todo mundo pode fazer isso. Mas a gente precisa definir até quando que a gente vai escalar só os produtos da empresa e quando que a gente vai começar a cuidar de nós mesmos, né? Como marca institucional. E eu faço muito mal, gente, né? Que vocês falaram do LinkedIn. A semana passada eu fiz 2 palestras importantes. Ainda nem curti o que postaram lá sobre isso. Olhe lá eu postar alguma coisa. Eu demoro 3 meses para fazer uma publicação, às vezes, no LinkedIn. Só que quando eu faço, ela tem alta relevância e eu entrego esse conteúdo para 5 mil pessoas. Né? Eu tenho um Instagram fechado, sou zero blogueirinha. Mas eu trago ali no LinkedIn, ok, às vezes demora 3 meses para eu poder fazer, né? Mas eu só trago assuntos que de fato são relevantes, ou para impacto social, inovação social, que é algo que para mim é super importante, ou para avanço em tecnologia, para que a gente consiga usar a tecnologia mais de uma forma equilibrada, né, num mundo que seja sustentável. Então, essa coisa toda do Digital AI First, que é o nosso atual momento, é bastante difícil quando você fala de vagas de contact center, porque elas estão sendo enxugadas, porque é um lugar onde você consegue muita automação, né, com os níveis de inteligência artificial que a gente tem hoje. Mas a gente precisa encontrar caminhos alternativos. E aí tem muita coisa que a gente tem que ressignificar, né? E que tem que a demanda de mercado que existia, que ela era reativa, ela tem que passar a ser preventiva, e a gente precisa gerar novos postos de trabalho sobre isso. Então, estou muito pautada nisso, né? Tenho dado muitos treinamentos, inclusive pela FIAP e por outras consultorias de inovação. Eu trabalho para a Coviva, que é uma consultoria de inovação, eu trabalho para Distrito, e para a FIAP, onde eu dou treinamento de future thinking, né? Muito para os colaboradores estarem olhando como é que a gente constrói não só design thinking, como a gente já está acostumado a fazer o tempo inteiro, mas future thinking, que é olhar para premissas de tendências de futuro e o quanto que isso impacta ou não, se der ruim, né? Se acontecer o cenário A ou B, econômico, ambiental, social, né? E a gente
com isso construir o que eu chamo, não, né? Os futuristas que são donos da pauta e que a gente se espelha, para a gente construir um futuro preferível, né? Porque a gente tem aquilo que é o futuro que vai ser provável, o futuro que ele é só plausível, mas ele não é provável, né? Então, essa semana mesmo, nas palestras, você estava explicando. Então, o que é plausível que não é provável? Que em 2030, ônibus coletivos vão estar sobrevoando as nossas cabeças feito drones, né? Isso é plausível, mas isso não é provável, né? O Elon Musk e mais alguns bilionários vão passar de drone aqui em cima, mas não o busão, né? Boa. Mas existem coisas que são muito prováveis, como, por exemplo, que a gente vai consumir majoritariamente energia renovável. Isso ou a gente faz isso ou vai dar ruim, né? E a gente, além do que é plausível que a gente não vai fazer, do que é provável que a gente vai fazer, tem aquilo que é o preferível, que é o caminho do amor e que a gente pode propiciar, olhando para a tecnologia com esse viés, né, da inovação social. Boa, perfeito. E aí, assim, eu queria me dar já duas perguntas em uma aqui, né? Que você já deu várias dicas aqui para a galera, né, Daniel, de como construir uma carreira sólida. Você chancela algo que a gente fala sempre aqui. Tem um livro que eu leio e toda vez que alguém me pede indicação de livro, eu sempre falo desse livro. Toda vez que um convidado fala aqui, principalmente fala da carreira dele, como ele buscou, e você vem falando muito isso, você é o espelho do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Entendeu? Realmente, cara, eu falo isso muito com o Daniel também. Eu sou uma pessoa que tenho passagem, assim, eu mudei muito de empresa, né? Mas sempre mudava por um propósito. Eu não mudava por mudar, eu mudava porque eu tinha por um propósito. Eu Eu, também. assim, pra você ter uma ideia, assim, eu já saí de uma empresa, fui para outra para ganhar menos, entendendo que daqui a 2 anos eu ia ganhar 2 vezes mais. E consegui fazer isso. Mas buscando um propósito. Eu não tenho muito apego à empresa, porque assim, cara, você tem que dar o seu melhor, mas você falou coisas que, meu, eu acho que faz super sentido também. Você tem que trabalhar, você tem que entregar, somos movidos a resultados, mas você não tem que só pensar na empresa, você tem que pensar em você. Você, Exato. falou aquilo que eu falo muito isso pro Daniel, que, cara, você tem que pensar assim, você está trabalhando, você tem que entregar o seu melhor, mas você tem que olhar para sua carreira. Você não tem que só focar ali na empresa, porque sim, cara, pode acontecer algo na empresa, uma crise financeira, no outro dia a empresa vai lá e te manda embora. Ela não vai ver Exato. se você entregou 20 anos da sua vida lá, se você perdeu o aniversário dos seus filhos, se você deixou de passear com a sua família, com seus amigos, para ficar lá 24 horas, né, focado, entendeu? Então ela não vai olhar isso. A gente tem que entregar, somos movidos por resultados, mas a gente tem que pensar na nossa vida também. E aí, falando dessas conexões, que uma coisa foi puxando a outra que você vem fazendo, aí você comentou, né, que você dá aula na FIAP, e aí eu queria que você me respondesse duas perguntas em uma aqui pra gente, né? Se também era algo que veio do nada, esse convite para dar aula, que você tinha vontade, e eu queria que falasse também desse projeto super legal, que é o Black as Manager, que eu acho que deve ser um projeto que você deve tocar lá com muito carinho, né? O Black as Manager foi o primeiro, né? Então, vamos por partes. Primeiro, a questão do egoísmo, né? A questão do egoísmo, as pessoas falam assim, mas Angel, né? Você é uma das pessoas que mais se preocupam com o coletivo que a gente conhece, né? Como é que você conseguiu ser egoísta nesse aspecto de pensar na sua carreira e não só na empresa? Falei, porque se eu não fizer isso, eu não abro portas para os que vêm depois de mim, né? Perfeito. Então, assim, esse egoísmo para não pensar mais só na empresa e pensar em cuidar da minha carreira, é que quando eu cuido da minha carreira, eu estou abrindo portas para um monte de gente. E às vezes é o contrário, eu estou abrindo portas para um monte de gente e, consequentemente, a minha carreira está sendo cuidada, sabe? Porque as pessoas estão vendo um trabalho genuíno e falam, puta, a Angel faz diferença, né? A gente quer ela aqui por perto sobre isso. Nesse aspecto, como é que eu cheguei na FIAP? Lembra que eu falei que não são as pessoas negras que vão acabar com o racismo, que são as pessoas brancas antirracistas? Eu já estava empreendendo na Mimo Life Sales. E uma das minhas sócias, que é a Etienne do Jardim, que segue sendo uma grande amiga, ela era professora da FIAP. E ela foi convidada a palestrar num painel da FIAP, mediado por uma mulher branca e com outros 2 homens brancos. Aí ela falou, gente, sério que nós vamos fazer essa merda? Eu não vou fazer isso. Por que não? Eu não palestro mais só com pessoas brancas.
Aí eles, putz, ela, a Etia, ela é foda, assim, ela não palestra só com pessoas brancas. E aí, nem sei, a gente pode falar foda, assim, né? Já falei alguns vários aqui, né? Não, pode falar, não tem À problema nenhum. vontade. Meus filhos vão dizer, mamãe, você tá falando muito palavrão, mas tá tudo bem. E aí ela disse que não ia palestrar só entre pessoas brancas. Aí eles disseram, mas onde a gente vai encontrar uma pessoa negra a essa altura? A Índia, que minha sócia, é uma mulher negra. Se vocês quiserem convidá-la, eu acho que ela vem, eu convenço ela a vir. Aí eles me convidaram. Aí eu falei, Eti, tal. Ela falou, vamos, Angel, você vai gostar, tal, o pessoal da FIAP, eles são bacanas, tal. Eu fui, era para fazer uma palestra no SP Tech Week, né? Pandemia, SP Tech Week versão online, né? E fomos fazer essa palestra, os 4, né? E foi incrível essa palestra. E quando acabou, a Mara, que é a pessoa que estava ali mediando a palestra, falou, Angel, você é incrível, você quer dar aula na FIAP? E, gente, eu sempre quis ser professora, né, sabe? Boa. Eu sou daquelas nerds que não passava cola, que chamava todo mundo, senta aqui, eu explico pra vocês, vocês fazem. A galera tirava 7 de escutar minha explicação, sabe? Assim, é um sonho de vida. E eu não quis ser professora, porque vocês já entenderam que eu sou uma pessoa que sabe muito o que é da vida, e eu sabia, professor nesse país ganha pouco, eu preciso ganhar um pouco mais para mudar a minha vida, né? E mudar a vida dos meus. Então, eu só não fui professora de formação por isso, porque eu queria, né? Tipo, a tecnologia não foi o caminho que eu escolhi, foi o caminho possível para mudar a minha vida, né? E aí eu sempre quis ser professora, eu falei, nossa, Mara, vou amar. Fui fazer uma aula teste, ela me contratou e, enfim, tô lá há 4 anos já, né? Desde 2021, março de 2021. Essa palestra foi mais ou menos novembro de 20, né? Leva um tempo até contratar e tudo mais. Só que aí, antes de começar a minha primeira turma, a FIAP foi convidada pela PwC, né, a colaborar no primeiro programa de aceleração de carreiras pretas, né, que existia, que era um programa da PwC chamado Black as Manager, que a empresa reconhecia publicamente que ela tinha 40% de pessoas negras no quadro de colaboradores, que esse número é ok comparado a outras instituições brasileiras, mas que ela precisava contribuir para que essas pessoas saíssem da base e pudessem chegar até o topo como sócios brancos que lá estavam, né? E aí fizeram, até hoje eles têm, né, o Black as Manager para poder levar as pessoas da base até o topo, e virou para a FIAP e falou, quero que a gente faça esse programa com vocês. Aí a FIAP falou, ótimo, vamos fazer. Ela falou, não, mas tem um fator, professores pretos e pardos, né? E aí eu já estava lá na casa, uma das poucas professoras negras em princípio, fui fazer o Black as Manager, que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? Foi o primeiro programa de aceleração de carreiras de pessoas pretas que eu fiz na vida. Depois disso, né, trabalhei com a pauta afirmativa dentro do iFood. Como professora da FIAP agora, eu já estou numa jornada de 1 ano e meio, mais ou menos, no programa de trainees do Carrefour, né, que também é uma empresa que teve problemas sérios com o racismo, mas que se reposicionou e que tem feito coisas bastante interessantes, né, para impulsionar a pauta da equidade, uma empresa que tem aí 130 mil colaboradores, né, no Brasil. Então, realmente, 70% de colaboradores negros, mas na base e fazendo algumas coisas para trazer pessoas negras mais para as posições de liderança e também, né, uma carreira transversal aí como trainees. Então, estou aqui para colaborar com esse tipo de pauta, porque ela é a minha história, a minha bandeira. E a FIAP foi fundamental, porque ali, na FIAP, a gente faz 2 coisas. Trabalha em programas afirmativos como esses, mas o mais importante, nas aulas de MBA, treina líderes das empresas em geral, para serem líderes humanizados, né? Então, você fala assim, como professora, com o seu maior orgulho? Meu maior orgulho é que nas minhas aulas nascem muitas startups de impacto, né? De diversidade, de impacto ambiental, outros tipos de impacto social, né? Atrelado a pessoas PCDs e assim por diante, mas nascem muitas aulas, muitas startups de impacto, e isso para mim não tem preço, é aquela coisa assim que o Mastercard não paga, sabe? Perfeito, cara, perfeito. E, Andy, eu até pegando aqui no gancho do que você comentou e falando um pouquinho da pauta de diversidade, de equidade, assim, a gente falou aqui um pouquinho no Esquenta, eu sou muito fã dessas pautas, eu gosto de trazer pessoas que falam muito isso, sobre essa pauta e também que são ativas. Eu sempre falo também que eu gosto de trazer pessoas em posições, principalmente mulheres pretas em posições de liderança. A gente trouxe pessoas aqui do próprio Itaú, que são pessoas de liderança aqui e que já estão lá há muitos anos e também não foi fácil você tirar todo o mato alto, como você vem tirando.
E eu queria que você falasse um pouco o quanto. A gente sabe, você já falou um pouquinho aqui no decorrer do episódio, mas o quanto isso importa para você e o quanto você está desprendendo da sua energia para essas pautas aqui de equidade, né? Primeiro, eu sou conselheira de uma startup de impacto hoje, né? Não consigo ser conselheira de várias startups, eu tenho 2 filhos para criar, né? As minhas crianças são o meu tudo, né? Tenho um marido bacana que gosta de mim, que se eu só trabalhar ele me deixa, né? Então eu também preciso ter equilíbrio. Mas eu tenho essas coisas todas, né? Trabalho para a Teledata como executiva, trabalho para 2 consultorias de inovação fazendo palestras e workshops, trabalho para a FIAP, fazendo aulas corporativas durante o dia em alguns clientes pontuais da FIAP, e à noite, né, eu tento no máximo 1 vez por semana dar aula para não também copar tanto a agenda da minha família. E aí, o que a gente faz? As iniciativas de impacto. Eu encerrei a arquipélago das vagas, porque chegava demanda demais e eu não conseguia dar conta. Então, eu acabei encerrando para eu conseguir continuar trabalhando nas outras estratégias de impacto. Né? Então, a New Inclui é uma startup que treina colaboradores das empresas do varejo para bem atenderem pessoas PCDs e que tem um aplicativo para você agendar um atendimento inclusivo. Né? Você imagina o seguinte, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu entro no aplicativo, eu baixo o aplicativo do Inclui, que é todo inclusivo, e eu consigo, com a minha deficiência visual, agendar um atendimento numa loja da Natura, que vai fazer um atendimento humanizado com a descrição dos produtos que uma pessoa com deficiência visual precisa. Né? E aí, a gente tem essas 2 particularidades, de treinar, sensibilizar esses colaboradores das empresas do varejo, mas também de fazer o matchmaking entre lojas que são treinadas e o consumidor PCD. Né? Então, a New Inclui é um projeto que eu particularmente tenho o maior carinho, por quê? Porque é a pauta da diversidade que não é a minha. Né? E advogar em causa própria, vocês sabem, é bastante cansativo. É mais gostoso quando eu advogo pela pauta PCD. Né? Fora isso, eu sigo trabalhando por mais mulheres na tecnologia o tempo todo, né? Vagas afirmativas para pessoas negras o tempo todo, né? Convencendo empresários do quanto isso é importante, mas não só do ponto de vista de seja uma empresa boazinha que contrata pessoas pretas, que contrata mulheres, ou que contrata pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, etc, etc. É muito também trazendo uma perspectiva do quanto a diversidade é importante na inovação, né? Porque numa mesa onde só tem homens brancos héteros, todo mundo tende a pensar muito parecido. Né? E quando você coloca uma mulher preta no jogo, né, você está colocando uma pessoa negra e uma mulher. Né? E aí você consegue com isso, se você colocar uma mulher preta trans, né, você vai ter toda uma perspectiva diferente ali, né, incluindo a pessoa LGBTQIA+, e trans, que tem, enfim, particularidades de vidas diferentes de outras pessoas LGBTQIA+. Então, a gente consegue, com isso, ter uma visão de campo que pessoas que são todas iguais não têm, né? E é nessa perspectiva que eu falo muito de diversidade como rentabilidade, né? E aí, assim, os meus alunos falam, mas, Angel, dá exemplos práticos, né? E eu vou dar um exemplo prático aqui para a gente fechar o tema, que é o seguinte, né? Sabe a confecção Lojas Dourinhos que tem nos shoppings? Sim. Nichada, né? Vende roupa masculina social. Né? Imagina se, do nada, essa empresa contratasse, por exemplo, um estilista super famoso trans, que passasse a desenvolver toda uma linha de roupas que fosse a gênero. Né? Além de você pegar toda a comunidade LGBTQIA+, como público consumidor, além dos homens, né, hétero, você pega também a comunidade LGBTQIA+, você inclui um outro público que ninguém nem imagina, mas que é um super público consumidor da roupa gênero. E você sabe quem é que são esse público consumidor de roupa gênero, que não é a comunidade LGBTQIA+? Vocês têm ideia de quem seja? Não. As mulheres de corpos plurais. Caraca. Então imagina o seguinte, eu tenho um corpo que foge de um padrão convencional que a roupa feminina serve, né? A roupa gênero, que serve à comunidade LGBTQIA+, também serve para mim. Perfeito. Então, quando a gente olha a diversidade como rentabilidade, a gente tem que pensar que quando eu trago a rentabilidade, eu aumento muito mais o meu mercado consumidor. E é nisso que a gente precisa pensar ao trazer mais pessoas da diversidade para o jogo. Perfeito, perfeito. Nossa. Muito bom. Viu, Daniel? Você anotou aí, cara, a aula, a Angel deu uma aula aqui de, não foi nem de MBA, cara.
Pode juntar tudo aí, cara. Foi uma aula de Harvard que ela deu aqui. Muito bom, muito bom. E o Angel, assim, até para encerrar essa pauta de diversidade, né, e de equidade, eu falo muito que as empresas, principalmente, elas precisam se espelhar à sociedade, entendeu? Onde eu tenho, por exemplo, quando a gente fala de gestão de produtos digitais, eu vou criar um produto digital, preciso ter um time diverso. Porque, como você falou, precisa ter olhares diferentes, não tem jeito. Se você pegar só pessoas pretas, ou só pessoas brancas, ou só pessoas amarelas, ou só pessoas jovens, ou só pessoas. Você não vai ter diversos olhares que espelham a sociedade. Então, assim, isso também é uma coisa que eu olho muito, sim, dentro de uma empresa, sabe? A empresa, assim, eu falo, cara, será que aquela empresa está espelhando a sociedade? Eu sei que não é tão fácil, né? Mas eu Sim, a demografia dos 56% de pessoas participadas, por exemplo, ou de 50% de mulheres, enfim, não é fácil, né? não é fácil, né? E aí a gente está chegando aqui na finaleira, né, do nosso papo, muito bom. E eu queria que, assim, até você desse aqui uma dica para as mulheres, né, que querem entrar na área de tecnologia. Então, eu queria que você desse dois recados aqui, duas sugestões que você pudesse dar, olhando até toda a sua trajetória profissional, né, desde os tempos lá, mas desde os 27 anos atrás até agora, mas muito pensando agora que hoje em dia está muito tudo muito rápido ali, né? E há para todo canto. Mas assim, se você pudesse dar conselhos aqui para as pessoas, para as mulheres que querem ingressar na área de tecnologia e às vezes tem algum meio, ainda tem receio dessa ainda desse machismo que a gente ainda tem hoje, mudou um pouco, mas tem Sim. muito para mudar. Mudou 1%, eu posso dizer, mas tem muito para mudar. E aquelas pessoas, aquelas mulheres principalmente, que elas querem também exercer um papel de liderança, assim como você tem um papel de liderança, que você passou por gerente, como vice-presidente, como diretora, como vice-presidente, até hoje como você tem o cargo de diretor da Teledata. Eu queria que você desse essas dicas para, principalmente para as mulheres que querem ser como você, assim, né? Primeiro para as que estão começando, né? Assim, uma das coisas que mais me orgulha nesses 27 anos é que as mulheres da minha geração pavimentaram caminhos para vocês. Então não precisa mais ser difícil para vocês como foi para nós, né? Perfeito. É, sim, no começo tudo mais difícil, você precisa ser aceito, mas você não precisa mais passar por certas situações que nós passamos, né? E fiquem bastante atentas a isso, se respeitem, né? E se unam entre si. Falta muita sororidade entre as mulheres, né? As mulheres da minha época guerreavam muito entre si, né? E a gente descobriu um pouco tarde a importância da sororidade e a importância de umas apoiarem as outras. Então, desde o começo, que todas façam isso, se apoiem muito e que não aceitem tudo, porque não precisa mais. Nesse aspecto, eu palestrei um tempo atrás, um ano e meio mais ou menos atrás, com a Nina da Hora, né? Nina da Hora, ela é uma cientista que tem batalhado por fazer justiça cibernética, né? E ela, algoritmos racistas, tudo mais, ela tem trabalhado super nisso. E ela tem 30 e poucos anos e fala assim de uma forma muito livre. Fala, Nina, é tão bacana saber como vocês já chegam, né? Fazendo a revolução, porque de fato essa geração do passado pavimentou caminhos para ser um pouco mais leve. Então, curtam essa trilha e curtam que o pior já passou. Ainda tem muita coisa pela frente, mas o pior já passou. Agora, para as mulheres da liderança, esse conselho é meio bravo, né? Porque eu vejo mulheres se matando por essa guerra da liderança, né? E quando elas percebem, os filhos cresceram e elas não viram. Quando elas percebem, o casamento acabou e elas não viram. Né? Quando elas percebem, os pais morreram e elas não viram. Né? Sim, batalhe por esse lugar ao sol que vocês merecem. Mas não renuncie o melhor da vida por isso. Né? Então, hoje, eu sigo sendo uma pessoa protagonista e eu só sou protagonista porque eu tenho uma rede, né? Então, meu marido está lá cuidando dos meus filhos para eu estar aqui, eu tenho mãe, sogra, se for o caso, até o cunhado ajuda, sabe, assim, com as crianças, né? Irmãos, cunhados, e todo mundo ajuda, é uma rede mesmo que ajuda, né? Não somos uma aldeia, mas vivemos um pouco né, diferente no mundo nesse aspecto e tenho uma rede de apoio importante. Mas ainda assim, se eu não parar e olhar para o que é essencial em todos os momentos, né, quando eu percebo, já foi.
Então, o meu exercício diário mais importante é isso. É assim, para vocês terem uma ideia, né? Semana passada eu recebi uma proposta para fazer uma palestra no dia 20 no Rio de Janeiro e era 9 horas da manhã a palestra, né? E se eu seguisse no primeiro voo, que era 6 da manhã, eu não chegava em tempo, porque a palestra era na Barra da Tijuca. No dia 19 era aniversário do meu filho. Eu respondi, olha, eu queria muito palestrar, né, nesse fórum, nessas coisas, mas é aniversário do meu filho, eu não vou poder ir. A gente precisa começar a prestar atenção nessas coisas, porque senão das duas, uma, né? Ou a gente perde tudo isso, os filhos crescerem, os pais vivos e um casamento feliz, né? Ou acontece ainda de a gente perder tudo isso, mas a gente também perder a saúde e viver grandes burnouts, né? Mesmo fazendo tudo isso, a gente segue com o risco, né? Mesmo fazendo direito na a gente segue com o risco de tudo isso, porque é tudo por um triz e não tem como ter protagonismo sem ser uma equilibrista, é impossível. Mas é muito importante que a gente entenda quais são os nossos inegociáveis e que a gente coloque esse cuidado com as pessoas que mais importam como sagrado. Eu acho que é esse o principal conselho que eu tenho para quem está aí na guerra em busca de crescer na liderança. Perfeito, muito bom mesmo. E a última, eu gostaria que você indicasse um ou dois livros que você acha que seria importante a galera aqui que vai nos assistir e vai nos ouvir ler. E para eu também colocar no meu backlog aqui de leitura, que meu backlog tá grande. Eu tenho Além, Sérgio, dos livros que ela é coautora. e Os livros que eu perfeito, sou Guilherme. coautora é Mulheres na Tecnologia, da editora Líder, né? E Diversidade e Inclusão, da Academia Europeia de Alta Gestão. Né? São esses dois livros. E aí as indicações eu vou fazer assim duas. Eu estou numa fase, assim, já sou professora de Future Thinking há alguns anos, dos 4 que eu sou professora, talvez uns 2 eu fale de Future Thinking, é um assunto que eu adoro, né? E para falar de Future Thinking, eu tenho sempre que ler coisas atreladas a isso, né? Então, eu gosto muito do livro O Futuro do Trabalho, do Domênico de Masi, né? Porque ele já tem um tempo, mas ele ainda tem uma leitura do futuro de trabalho que faz sentido para o nosso mundo atual, né? Ele antecipou coisas lá atrás que fazem sentido agora. Né? E nessa linha de olhar para o futuro, eu gosto de olhar para o futuro não só do ponto de vista técnico, né, ou como as tecnologias vão mudar o mundo, mas que tipo de estratégias a gente pode para construir o futuro preferível que a gente sonha, né? E aí, nesse aspecto, uma irmã minha, ativista antirracista, que se chama Grazi Mendes, lançou no ano passado um livro chamado Ancestrais do Futuro, né? Onde ela traz uma série de técnicas de como ser uma liderança mais inclusiva e de como construir esse futuro preferível para as futuras gerações que chegam ao mercado de trabalho. Né? Então, deixo essas duas recomendações e se houver espaço para um terceiro, né? Sim, se quiser. Eu gosto muito também do livro Futuro Ancestral do Ailton Krenak, né? Que é uma liderança indígena importantíssima para o Brasil e que também está falando muito sobre isso, porque eu acredito muito que o futuro ele é ancestral, né? E que o esforço individual de cada um de nós, né, é que possibilita esse futuro ancestral. Então, se a gente puder ler coisas, né, sobre isso e conectar com esse futuro de trabalho que precisa ser mais sustentável para que a gente, para que as pessoas não enlouqueçam, né? Esse é o tipo de literatura que vai fazer diferença. Perfeito, perfeito. Olha, quem é bom indica mais de 3 livros, né, Daniel? Você vê, né? Então, eu acho Fora os que ela é coautora. que não, Eu sou mais uns 5. 2 livros. Cara, eu tenho um backlog aqui de livros que a galera só indica livro bacana, cara. Eu tô com um backlog aqui que se deixar, eu só ficar um ano sem trabalhar, eu acho que eu leio, só lendo livro, ainda vai faltar livro para ler. Mas Ó, hoje eu vou te dizer que é o seguinte, eu só tenho conseguido ler 3 páginas por dia, porque eu começo a ler e capoto de tão cansada. eu tenho uma, assim, eu sempre leio mais ou menos umas 20, 10 páginas. Eu gosto, porque assim, o livro eu gosto muito de ler e entender. Eu gosto de livro físico, não gosto de Kindle. Eu Então, também. de rabiscar o livro, de escrever, eu ainda tenho, eu sou meio ainda, Analógico. é isso, um pouco para livro, assim, sou digital para tudo na vida aqui. Mas para livro ainda sou aqui aquele cara analógico. Eu vou viajar no avião, tô lá, todo mundo Também. eu tô lá lendo meu livrozinho, sim, eu gosto muito. Angel, Isso tem o sentido, viu, Sérgio? É o seguinte, a felicidade é analógica.
Perfeito. Então, é sobre isso, né? Eu também amo o livro físico, mas é por isso. A felicidade é analógica e a gente precisa prestar atenção nisso. Não, demais, demais. Assim, Boa. assim, Kindle é uma praticidade, porque tem gente, eu tenho pessoas que eu conheço, por exemplo, a minha irmã mesmo. A minha irmã lê 3 livros simultâneos. Então, ela Não usa o dá para Kindle. sair carregando tudo, né? Ela lê, né? Ela trabalha no hospital, tal, tudo, então ela vai ler, tá no metrô lendo, de manhã ela tá indo lendo um livro, aí voltando ela tá lendo outro, e antes de dormir ela lê outro. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. Para mim, eu tenho que focar em um livro e ler. Eu não consigo. Ela ela lê 4, 5 livros por mês, assim, e lê muito rápido, né? Eu não. Eu demoro um mês para ler um livro, porque eu gosto realmente de sentir ali o livro e ler, né? E eu sempre fico intercalando entre livro mais técnico e um livro tipo, totalmente fora ali da parte da. Porque você tem que mudar um pouco o seu foco de leitura, não tem jeito, né? Andy, Sim. eu te agradecer demais aqui, né? Então, assim, em nome do canal, eu acho que cabe a gente, até fica o convite para a gente fazer uma live aqui ao vivo para a galera para falar. Acho que você tem muita coisa que eu queria falar com você aqui, mas em benefício do tempo aqui a gente vai encerrar. Te agradecer muito por ter aceitado bater esse papo conosco. Tenho certeza que essas mensagens que você passou aqui, principalmente para as mulheres, cara, vai ser muito bacana. Eu acho que vai ser as pessoas que vão nos assistir e vão nos ouvir vai tirar muitas lições aqui. Eu, Sérgio, aprendi muito aqui hoje. A gente fala, toda vez que a gente traz um convidado, uma convidada aqui, a gente aprende muito, né? Então, assim, para a gente é muito bacana e é muito gratificante ter a oportunidade de conversar com pessoas como você, né? Que, a gente é totalmente saído fora da caixa, uma pessoa totalmente que realmente sabe o que quer, uma pessoa que tudo que você falou, concordo, porque eu faço igual também. O Daniel tá há mais de 15 anos comigo, ele sabe que muitas coisas que você falou aqui, cara, são coisas que eu sigo também, e eu acho que faz muito sentido. Então, assim, novamente, te agradecer, portas abertas aqui do canal, o dia que você quiser voltar, de falar de uma pauta específica, de falar dos seus projetos aqui, que são muitos, vamos falar. Eu queria realmente fazer esse convite para a gente fazer uma live e falar desses projetos que você tem, que você também, que são mais da parte ali de acessibilidade, que é muito legal. Acho que a gente pode falar muito mais deles aqui numa pauta separada, tá bom? Daniel, suas Perfeito. considerações finais aqui para a gente a nossa super convidada, meu amigo. Não, pô, agradecer mais uma vez aí pela presença, pelo tempo, né, disponível aí para falar conosco. Né, como o Sérgio falou, aí uma aula, né, sobre questões de diversidade, raça, gênero e sobre tudo aquilo que as mulheres vêm batalhando, né, somente na questão da tecnologia, né, não só da tecnologia, como todas as outras áreas, né. Eu me recordo que quando eu fiz a faculdade, eu fiz ciência da computação, minha turma tinha mais de 60 alunos, acho que não dava 1% de mulheres, né. É E isso aí. assim, acompanho uma ou outra né, tem ainda contato por rede social. Acho que das que tinham, acho que 2 permaneceram na área de tecnologia, foram para outras áreas. E hoje é totalmente diferente, né? Hoje são as mulheres na liderança, isso é muito bom. Aqui já passaram mulheres já aqui em cargo de liderança, né? Então acho que isso não só mulheres, né? Como LGBTQIA+, trans, né? Acho que tem espaço para todo mundo e logicamente a questão da batalha que nós, né, já vem realizando já há algum tempo, né? E como você falou, já tem um espaço já um pouco já conquistado já para essas pessoas, mas eu acho que ainda falta muito ainda para ser feito e a gente também vai precisar da ajuda deles, né, para estar aí batalhando, né, e conquistando cada vez mais espaço. Obrigada a vocês, meninos. Foi um prazer estar aqui, né? Um prazer dividir um pouco de tudo isso. E sigamos juntos, né? Nos acompanhemos. É assim que der, a gente volta aí para falar, né, mais dos projetos de inovação social e como é que a gente usa toda essa inovação e tecnologia, mais pautado em melhorar o mundo, que é um pouquinho complicado. E Daniel, para falar com a Angel, marcar com ela, você tem que falar com os filhos dela, tá bom? Não é com ela. Ah, sim, os Conversou assessores. com o Fábio, o marido, aí fala, ó, Fábio, beleza, beleza, agora você vai falar com os demais ali. Aí você fala, liberando, aí Tem que você pedir fala com ela, ó, aprovação tá em 3 liberado. pautas.
Eu vou ter Sempre, todo um de aprovação aqui para falar com a Angel, viu? Pra falar com ela. Mas, Angel, obrigado de novo, assim, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, eu tinha certeza que ia ser um papo muito bacana aqui, tá bom? E é isso, galera. Pô, mais um episódio aqui, né? Muito bacana, né? Com a Angel aqui. Acho que esse episódio aqui é um dos que vão ficar gravados, marcados na nossa memória aqui. Então não se esqueçam sempre, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sino, né? Para ajudar o canal aqui a trazer pessoas assim como a Angel, assim como várias outras que passaram aqui que realmente deixa um legado muito bacana pra gente, né? O Sérgio um dia vai embora, a Angel vai embora, o Daniel vai embora, mas eu acredito que o vídeo vai ficar para eternidade, o áudio vai ficar para eternidade. Eu acho que a mensagem que a nossa convidada passou aqui vai ficar aqui para eternidade, tá bom? Fiquem bem, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Até, galera. tchau, Até a próxima. tchau.